coisa pública, o interesse é de todos nós, de cada cidadão. Para que é que me vou apoderar dos dinheiros, dos bens imóveis e não só de uma determinada empresa, porque afinal a empresa não é minha, não pertence, muito menos ao meu pai, muito menos à minha família. Estou ali para servir o interesse nacional, o interesse de cada cidadão angolano. Por que colocar a mão na massa, como se tem dito, e passa aqui este termo, ou colocar a mão no saco azul, né, fazer-se rico com os dinheiros públicos? Não, não é desta forma. As pessoas ganham, estão ali para trabalhar honestamente, e não, os cargos também, como faz referência, os cargos da função pública não são vitalícios, né? Os chefes não estão ali eternamente, mesmo que haja mudança. Agora digo bem, já que trabalhei durante 5 anos, 10 anos aqui nesta empresa, vou levar até o cofre. A lei veio proibir isso. Chama a atenção disto, que é preciso disciplinar-nos. Tem como epígrafe multas. O Tribunal de Contas, passo a ler o número 1. O Tribunal de Contas pode aplicar multas nos seguintes casos: por falta da apresentação de contas nos prazos legalmente estabelecidos, por falta de efetivação ou retenção indevida dos descontos obrigatórios por lei a efetuar. A linha C, pela violação das normas sobre a elaboração e execução dos orçamentos, bem como da sua assunção, autorização ou pagamento de despesas. Estas são só algumas alíneas. E devo referir que o nosso Código Penal prevê como crime o peculato. Então, para além das sanções previstas na orgânica do Tribunal de Contas, aqueles que se apossam dos bens públicos podem ser julgados e condenados pelo crime de peculato previsto no Código Penal. E nós temos aqui a fazer uma abordagem. Estamos a falar da orgânica e funcionalidade do Tribunal de Contas. Para recordar que o Tribunal de Contas é o órgão supremo de fiscalização da legalidade das finanças públicas e de julgamento das contas que a lei sujeitar. A missão do Tribunal de Contas: fiscalizar a legalidade dos atos de gestão financeira e administrativa do Estado e demais instituições públicas e privadas que a lei determinar, de forma a assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos em benefício do cidadão angolano. E desta forma, a nossa economia só vai continuar a crescer. Com esta eficácia, toda a fiscalização do Tribunal de Contas, teremos uma função pública cada vez mais capaz e a servir, claro, o interesse de cada um de nós. Doutor Osvaldo? Deve residir prioritariamente nos gestores públicos, eficácia e eficiência. Ainda que o Tribunal de Contas seja muito eficiente, em alguns casos podemos não conseguir ressarcir os danos causados pelos gestores públicos. Então, o mais importante é porque em determinados, infelizmente, ainda persistem no nosso planeta muitos paraísos fiscais, muitos países que ou não aderem ou não estão interessados em legislação que previna o branqueamento de capitais, não é? Então, muitos desses gestores públicos podem, de alguma forma, conseguir fazer com que aqueles bens, o dinheiro público, saia do país e seja colocado num desses paraísos fiscais. Nesses casos, é muito difícil para o Tribunal de Contas conseguir reaver estes valores. Não é? Bem, muitos gestores angolanos não são inocentados disso, doutor? Não tenho. Tem uma lista, mas pelo menos há casos que foram tornados públicos, não é, de pessoas com muito dinheiro em determinadas contas, não aqui em Angola, mas lá fora. Lá fora, poxa, isso existirão sempre. Não mas há um mecanismo de volta deste dinheiro, não é? As instituições internacionais têm trabalhado afincadamente
do Tribunal de Contas, em parte, é esta, né? Para travar os apetites da corrupção. Travar os apetites da corrupção, até porque os gestores públicos são humanos e muitas vezes os humanos têm a tendência para se apossar daquilo que não lhe pertence. Então, por isso é que criamos o Tribunal de Contas, para travar esses apetites do gestor público. Pois, doutor, é aí que vem a moral das coisas, não é? Então, não importa se seja um homem pobre, mas se o interesse não é este, não é roubar, não é apoderar-se, não é colocar a mão no saco azul, não é o saque, então por que as pessoas vão por aí mesmo correndo todos os riscos até de ir parar a uma cadeia? Ou que ninguém vá parar a cadeia por ficar rico com a coisa pública? Como já temos estado a dizer. Muitos também têm estado a dizer de que as cadeias estão cheias com pessoas que roubam galinhas, não com esses indivíduos. O imoralismo não depende da riqueza. Nós somos imorais, ricos ou pobres. As condutas desviantes também não dependem de riqueza ou pobreza. Isso acho que reside pura e simplesmente na educação e na consciência dessas pessoas. Porque dentre os gestores públicos não acredito que tenhamos só corruptos. Estou certo que dentre os gestores públicos existem pessoas com a consciência íntegra, que não pensam em apostar as instituições sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas. E quanto a isso, o artigo 2º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas indica expressamente quais são as instituições sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas. O número 2 diz o seguinte: estão sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas os órgãos de soberania do Estado e seus serviços. Vale lembrar que os órgãos de soberania são os tribunais, a Assembleia Nacional e, ao abrigo da nova Constituição, o Presidente da República. Pois, então, estes órgãos estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas. Em relação aos tribunais, e mais exatamente ao Tribunal de Contas, porque não está isento de fiscalização, penso que a nova lei do Tribunal de Contas sujeita a sua fiscalização a um órgão externo, para que o Tribunal não fosse o juiz em causa própria. Depois, estão ainda sujeitos à jurisdição do Tribunal todos os contratos celebrados pelo Estado de valor superior ao equivalente a $50.000 devem ser previamente autorizados pelo Tribunal de Contas. Se o Estado pretender celebrar um contrato no valor equivalente a $100.000, deve, antes da celebração deste contrato, submeter o mesmo à apreciação do Tribunal de Contas. Só depois do visto favorável do Tribunal de Contas é que o contrato deve ser... Recomendações para todos aqueles que acompanham este programa, todos os cidadãos, gestores públicos e não só, já que estamos no final deste programa. Aos gestores públicos, nós pedimos responsabilidade, não é? Porque são gestores públicos, não são proprietários, não é? Então devem respeitar aquilo que é de todos. Aos nossos cidadãos, peço que ajudem os gestores públicos, e ajudar também pode ir no sentido de denunciar todos aqueles atos que tenham testemunhado e que violem a lei. Os nossos cidadãos devem estar atentos àquilo que a lei determina. Aliás, os nossos cidadãos devem conhecer a lei também, para que possam